Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo, começando a live da Natural Pharma com a nutricionista Andriele Pedroso, ela já está entrando. Hoje o tema dessa live é sobre ansiedade, né? Ansiedade, alimentação, a pessoa que está ali se sentindo muito ansiosa, principalmente agora nesse tempo de pandemia, o pessoal está em casa, sempre se sentindo ansioso. Então, muito bem-vindo, Ivone, acabou de entrar. Suelen, bem-vinda. Pessoal, vamos entrando. Hoje o tema da live vai ser sobre ansiedade, tá, pessoal? Quem tiver dúvidas sobre ansiedade, alimentação, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Todo mundo ansioso, vê a hora de acabar. Estão conseguindo me ouvir bem aí? O som tá funcionando certinho? Fala aí se o som tá ok, tá dando para me escutar bem. O som tá funcionando certinho. Boa noite, Luluca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Tati. Muito bem-vinda à live. Olá, boa Olá. noite. Me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá tudo ok? Tá escutando bem? Tudo ok, tudo certo. Então, perfeito. Andriele, hoje o nosso tema é ansiedade, né? E as pessoas estão muito ansiosas, tendo em vista que estão passando por um problema do coronavírus. Então, a ansiedade é um dos temas muito importantes, ansiedade, alimentação. Mas, por favor, se apresenta, né? A Andriele é nutricionista. Hoje ela foi convidada pela Natural Farm para participar da live, para falar um pouquinho desse tema. Então, por favor, se apresente aí para o pessoal. Primeiro eu quero agradecer aí pelo convite. Muito obrigada a toda a equipe da Natural Pharma. Fiquei muito feliz em poder vir falar de um tema que realmente muitas pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais trazem isso no consultório. Porque eu estou muito ansioso, eu acabo descontando muito na comida. Então, quando nós pensamos em ansiedade, a alimentação tem uma relação direta. E eu gosto muito de falar desse tema, até a gente já tinha conversado um pouquinho antes, e tenho certeza que a live vai ser muito bacana. Perfeito. O que você pode falar assim? O que é ansiedade? O que você pode falar para a gente a respeito desse tema, mas assim, uma introdução sobre a ansiedade em si, no âmbito da nutrição? Tá. A ansiedade, na verdade, ela é um sentimento normal, não é que seja um problema. Posso dizer que todas as pessoas não exatamente são ansiosas, mas elas podem ficar ansiosas. Então, existem diferentes momentos na nossa vida que nós temos mais preocupações. Esse é um deles. Muitas pessoas estão perdendo emprego, não sabem como que vai ser o futuro, ninguém sabe como vai ser o futuro. E é justamente essa imprevisão, eu não sei o que vai acontecer, o medo do que pode acontecer no futuro, que gera essa ansiedade. Então, eu já ouvi pessoas falando, depressão é quando a pessoa vive no passado, então ela vive remoendo aquelas mágoas do passado, e a ansiedade seria querer viver o futuro. Então, eu estou vivendo além do meu tempo presente. E, na verdade, a ansiedade ela pode ser boa também. Então, ela é um sentimento que você pode ter antes de uma prova ou antes de um casamento, algum evento que seja importante. Então, nem sempre a ansiedade é ruim, como muitas pessoas veem. O problema é quando essa ansiedade ela é tão frequente, mas tão frequente, que a pessoa começa a ter, ficar com taquicardia, começa a ter sintomas muito ruins que prejudicam a qualidade de vida,
prejudicam o sono. Então, muitas pessoas que são ansiosas, elas não conseguem dormir, elas não conseguem controlar a alimentação, elas estão sempre, o tempo todo comendo e nunca se sentem saciadas. Então, quando chega nesse ponto, a gente precisa intervir com a alimentação, muitas vezes com uma equipe multidisciplinar, que é o que eu sempre digo. O melhor tratamento é quando existe vários profissionais cuidando daquela pessoa. Então, tem um psicólogo, tem um nutricionista, um médico. Muitas vezes a gente precisa entrar com medicação, né? Que não é o nutricionista que vai indicar uma medicação, mas muitas vezes precisa, né? Só com alimentação não é possível. Então, alguns alimentos que a gente pode ir incluindo para melhorar essa questão de ansiedade são aqueles riquíssimos em triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido, e por ser um aminoácido que é um nutriente que ele é dos tijolinhos para construir uma proteína. Então a gente fala que uma proteína é um colar de pérolas, e cada pérola é um aminoácido. O triptofano é um aminoácido essencial, então existem dois tipos de grupos de aminoácidos, os essenciais e os não essenciais. Não significa que os não essenciais não sejam importantes, eles são muito importantes, mas os não essenciais o nosso corpo consegue produzir. Agora, os essenciais são aqueles que nós precisamos obrigatoriamente consumir por meio da alimentação. E o triptofano é um deles. Então, se a alimentação estiver deficiente em triptofano, a pessoa pode ter uma queda da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Então, se a pessoa tem uma queda de serotonina, ao longo do dia ela tem um aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso favorece a ansiedade. Então, incluir alimentos fontes de triptofano ajudam a aumentar a quantidade de serotonina, porque ele é um aminoácido precursor da serotonina. Então, por meio dele e também de outros nutrientes como o magnésio, as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B3, são muito importantes para aumentar essa quantidade de serotonina. E pensando em triptofano, um deles, que muitas pessoas acham que não podem consumir, na verdade é um bom alimento fonte de triptofano, é justamente o chocolate. Então o chocolate, não só o chocolate, mas o cacau, todo produto derivado do cacau, quanto mais cacau melhor, porque o triptofano está no cacau. Então usar o cacau em pó, ou mesmo chocolate amargo acima de 70%, 70, 85, todos os dias, uma quantidade pequena, ali umas 20 gramas, já vai ajudar a aumentar essa quantidade de serotonina. O importante é que não tenha um excesso de açúcar. Então, o açúcar em excesso, os alimentos refinados, farináceos, os pães, massas, são alimentos... Pronto. Voltou. São alimentos que prejudicam o controle da glicemia. E uma pessoa que é muito ansiosa não pode ingerir muitos alimentos refinados. Por quê? Porque os alimentos refinados, eles causam um pico de glicose. Refinados aqui, só para fazer o adendo, é um alimento que são ricos em açúcar, é isso? Ou não, em glicose, isso. Ou não tem nada a ver? Os alimentos refinados, falando principalmente em carboidratos refinados, são aqueles ricos em açúcar, como você comentou, então os doces, mas também, por exemplo, farinha de trigo branca. Tudo que é refinado, até mesmo o arroz polido, tudo que não é integral, é absorvido de uma forma muito mais rápida pelo corpo. Porque quando nós temos as fibras, por exemplo, o arroz integral, as fibras elas retardam a absorção do carboidrato. Porque nós não absorvemos carboidrato, nós absorvemos glicose. Todo carboidrato vai se transformar em glicose e é por isso que a gente mede a glicose em jejum, a glicose sanguínea. Então, uma pessoa que tem um excesso de glicose começa a produzir mais a insulina, que é o hormônio que nós produzimos para jogar essa glicose para dentro da célula. Agora, se a pessoa é muito ansiosa e ela não controla a glicemia, isso também vai prejudicar, vai aumentar ainda mais a ansiedade. Por isso que uma pessoa ansiosa, assim, algumas pessoas se adaptam ao jejum intermitente, mas geralmente quem é muito ansioso não consegue se adaptar ao jejum, porque ela precisa de um fracionamento ao longo do dia justamente para conseguir manter essa glicemia, porque se a glicose cair demais, a pessoa começa
a sentir os sintomas de ansiedade. Uhum. Perfeita a sua colocação. Tem, assim, uma das minhas curiosidades é que quando a pessoa ela fica ansiosa, ela tem aquela famosa impulsão alimentar, né? Uhum. Você recomenda algum gatilho mental, como, tipo assim, alguma coisa que a pessoa faça para ela... Ah, eu tô com vontade de comer aquele chocolate agora. Quando dá aquela vontade, não tem aquela vontade que dá na gente? Não, aí você fica lutando com você mesmo até, não vou. Não, cadê? Vou. Nesse momento da decisão da pessoa tomar ali, dela comer ou não comer, vocês dão alguma dica pro paciente, assim, dele fazer alguma coisa nesse momento para ele não cair na tentação da compulsão alimentar por causa da ansiedade? Tá. Então, a dica que eu vou dar é uma dica que eu aprendi com um colega psicoterapeuta e parapsicólogo, hipnoterapeuta, o Vitor Aguiar. Inclusive, no meu canal, tenho 2 vídeos com ele falando justamente sobre a ansiedade, como que a alimentação pode reduzir a ansiedade. Esse vídeo está disponível no meu canal do YouTube. Quem ainda não assistiu pode acessar lá depois, ali na minha bio do Insta tem. E ele falou para fazer um exercício de 3 perguntas. Certo. Então, para você ter uma ação mais consciente. Então, não que você não possa comer aquilo que você está pensando. Talvez você decida comer e pronto. Mas você entender por que você está sentindo aquilo. Então, primeiro você se pergunta, o que eu estou sentindo? Às vezes a gente sente e não consegue entender exatamente o que a gente está sentindo. Se você para e faz essa reflexão, o que eu estou sentindo? Estou sentindo muito desejo de comer um doce. Segunda pergunta, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Então, muitas vezes nessa segunda pergunta você já se liga assim que, na verdade, o que você está sentindo é o desejo de compensar uma ansiedade, compensar um sentimento que você não tem, às vezes uma tristeza, algum momento ruim que você está passando, e que se você consumir aquilo, não vai cessar o seu problema. Você vai ter 2 problemas depois, porque você vai ter o arrependimento de ter feito uma ação sem consciência. E a terceira pergunta é, o que eu ganho sentindo o que eu estou sentindo? Então, primeiro, o que eu estou sentindo? Segundo, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? E terceiro, o que eu ganho sentindo o que eu estou sentindo? Então, se a gente fizer essa reflexão, muitas vezes a gente já não vai mais ter aquela ação de comer de uma forma impulsiva e sem pensar. Entendi, perfeito. Isso daí, inclusive, eu estava até vendo no outro dia, assim, no canal no YouTube, falando que essa questão da ansiedade, né, da impulsão, que a pessoa não consegue controlar. Isso eu vejo muito no pessoal que, tipo, tá tentando emagrecer, aí você, no caso, deve passar um processo para a pessoa seguir, certo? Você passa ali o processo, ó, você tem que comer tanto de carboidrato, você monta aquele carboidrato, proteína e... Não, Lipídios. Não, lipídios não, é carboidrato, proteína e gordura, né? Não são esses 3 divididos? Aquele lipídios é o nome científico para gorduras, é isso mesmo. Tá. Mas divide em 3 e tal, aí tem que comer tanto de carboidrato, tanto de gordura, tanto de lipídios, no caso. E aí a pessoa, às vezes, ela não consegue seguir aquilo dali e ela tá tentando emagrecer, por exemplo. Eu vi que nesse processo do emagrecimento, acontece muito das pessoas, elas conseguem emagrecer, você passa o objetivo ali para ela consegue emagrecer, ela pensa pelo resultado, né? Ela Sim. vai pensando, não, tenho que chegar nos 70 quilos, porque se eu chegar nos 70 quilos, É uma motivação. meus problemas acabaram. Só que aí ela vai lá, chega nos 70 quilos e depois volta para os, 90 de novo. Não adianta nada. Então eu vi muito essa questão da pessoa, ao invés dela pensar no resultado em si, ela tem que se apaixonar pelo processo. Exato. E não pelo resultado. Porque se a pessoa focar só no resultado, ela vai alcançar o resultado. Mas o processo todo que ela seguiu, ela não se apaixonou. Porque no caso da gente ter um estilo de vida mais saudável, é um estilo de vida, né? Um processo de você sempre se alimentar bem, sempre fazer atividade física, sempre dormir bem.
né? E a consequência desse processo, inclusive, ajuda a gente nos manter menos ansiosos, né? Perfeito. Eu achei interessante essa colocação que ele falou, e isso pode ser até aplicado em outras partes da nossa vida, né? A gente tem que olhar, sim, o resultado, mas se apaixonar pelo processo que a gente está passando e não somente, né, pelo resultado. Eu vi que você colocou aqui para mim, por exemplo, você estava falando lá do triptofano, né? Esse triptofano, ele é um aminoácido. Isso. Que tem, assim, a ver com a ansiedade, mas ele é tipo um calmante ou não? Não tem nada a ver? Não, na verdade, não é calmante. O triptofano, ele é um aminoácido precursor de serotonina. Serotonina é o neurotransmissor do bem-estar, que dá essa sensação de bem-estar, reduz os níveis de cortisol. Então, pensando em reduzir a ansiedade, a gente precisa reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumentar os níveis de serotonina. Outra forma muito importante e que deve ser um hábito diário é o exercício físico. Então, se for durante o dia, melhor ainda, porque assim, o exercício, ele libera hormônios que dão essa sensação de bem-estar. Então, quando qualquer pessoa pode notar, depois de um exercício físico, ela se sente mais disposta, se sente melhor, justamente por essa liberação de hormônios que trazem esse bem-estar. Agora, um exercício extenuante à noite, durante a noite, não é interessante, porque a pessoa vai ficar hiperativa e isso vai prejudicar o sono. E o sono, ele é primordial para conseguir controlar a ansiedade. Então, uma pessoa que não dorme bem, que tem uma privação de sono ali Tem pessoas que eu atendo no consultório que elas dormem, assim, menos de 5 horas. E isso é muito pouco. O mínimo seria, no mínimo, 7 horas. De 7 a 9 horas é o que os estudos dizem para ser uma boa noite de sono. E isso também é muito individual. Mas, assim, não é nem só quantidade, é a qualidade do sono. E para melhorar o sono, a gente pode usar algumas estratégias também. Então, algumas das estratégias que eu uso no consultório é recomendar alguns chás que têm propriedades ansiolíticas naturais. Então, por exemplo, gosto muito de melissa, mulungu, valeriana, camomila, erva cidreira. Então, dá para fazer um mix de todos esses chás e beber a partir de tarde ali, que de noite a pessoa já vai se sentir melhor. E ela vai conseguir ter um sono de mais qualidade. Outra coisa que eu acho muito importante para melhorar o sono também, fazer a higiene do sono. Seriam algumas etapas, alguns processos que você faz antes de dormir, justamente para favorecer a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, por exemplo, ir reduzindo as luzes, quanto mais amarelado for, não for tanto aquela claridade azul, branca do celular, do smartphone. Muitas pessoas ficam olhando as telas durante a noite e isso não ajuda no sono, prejudica demais. Então, um hábito muito importante, ir reduzindo a iluminação da casa. Mesmo no celular, eu sempre dou essa dica, existe um aplicativo, ou mesmo no iPhone já tem até o aplicativo instalado, você pode ativar o Night Shift. Ele deixa toda a tela mais amarelada e isso ajuda muito a descansar os olhos, a não sobrecarregar e você conseguir dormir melhor. E outro hábito muito importante é de respirar. Parece algo muito óbvio de falar, né? Você precisa respirar. Mas as pessoas não prestam atenção na respiração. A gente precisa viver mais no presente. Então, se a ansiedade é você querendo viver o futuro, então a gente precisa voltar um pouco, parar e pensar aonde eu estou, o que eu estou fazendo, prestar atenção no que eu estou fazendo. Então, muito daquelas técnicas de mindfulness, de você viver o momento presente e realmente prestar atenção naquilo. Então, isso não só para alimentação, você sentar na mesa, você parar, comer com calma, não ficar mexendo no celular, não ficar se distraindo com outras coisas, realmente prestar atenção no que você está fazendo, mas até na hora do banho, na hora que você está conversando com alguém. Tem pessoas que são tão ansiosas que elas estão conversando com alguém, elas estão olhando para o rosto da pessoa, mas elas estão pensando no que elas têm que fazer depois, no que elas vão fazer em casa. Então, toda vez que a gente se pegar pensando no que eu preciso fazer depois, precisa voltar para o momento presente, respirar e focar no que a gente está fazendo no momento. Então, a gente precisa entender quais que são os gatilhos que levam à ansiedade.
Então, se o meu gatilho é, por exemplo, chegar atrasada em um lugar, então eu preciso começar a me organizar para chegar mais cedo. Eu, por exemplo, era assim, eu tinha mania de fazer tudo em cima da hora, então, se era 8 horas o compromisso, começava a me arrumar 10 minutos antes. E aí isso me gerava uma ansiedade. Então, o que me ajudou muito a reduzir a ansiedade? Começar a me organizar mais. E tudo isso parte do autoconhecimento. A pessoa precisa entender o que gera ansiedade nela e o que ela pode fazer para se acalmar. Então, é claro que um profissional, um psicólogo, ajuda muito nesse sentido, porque ele vai ajudar a pessoa a entender o que ela está sentindo e como que ela pode reverter aquele sentimento ruim. Perfeito. Eu acho que essa questão que você falou da organização é muito importante, sabia? Isso também aconteceu comigo, que como tem muita coisa para fazer, e aí você fica tentando organizar as suas tarefas na sua cabeça. Se você Sim. não anota isso no papel, no Word, em algum lugar do que você tem que fazer no dia, não organizar isso. Chega de noite, tu já está pensando no que você tem que fazer amanhã. Porque, Exato. amanhã eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que fazer isso também, mas eu tenho que fazer. Aí tu fica deitado na cama pensando, caramba, e agora? Vou ter que fazer isso, isso, isso. Aí tu pega o celular. Aí fica olhando o celular, olha o TikTok. Aí olha o TikTok. Isso que eu tô falando que aconteceu comigo. Aí quando eu fui ver, eu tava dormindo todo dia, 4 horas da manhã. Só nessa Caramba. de vai na cozinha, come um negócio, volta. Aí depois É. volta e come outro negócio. E tá, TikTok, quando tu vê. Aí o que eu comecei a fazer para melhorar essa questão que você falou, de melhorar o sono? Eu comecei a fazer uma coisa que pelo menos me ajudou um pouquinho, que é meditar. Perfeito. Que eu comecei antes de dormir, a fazer uma respiração, esse ponto que você colocou. Eu não sabia do chá, não, esses chás que você falou, mas agora eu vou começar a usar esses chás. Que deve Ajuda ser muito. bom, né? Um chazinho de hortelã, assim, né? Um chazinho de valeriana. Essa valeriana é o quê? É uma planta? Isso, É, é uma erva também calmante. é uma Ele... erva calmante, né? Aqui na empresa a gente tem praticamente, acho que todos esses que você falou, que são chá, só que o nosso é em cápsula, né? Pode ser Encapsulado. usado também, no caso. Sim, pode ser usado também para quem não tem o hábito de beber chás. Pode também fazer, ao invés de fazer a infusão, beber as cápsulas. Mas todo suplemento, ele deve ser indicado por um nutricionista. Então, isso Uhum. é algo que eu sempre bato muito na tecla, porque as pessoas acabam banalizando demais. Então, Certo. tudo que vê na farmácia, isso aqui é para ansiedade, vou começar a tomar. Isso daqui Uhum. ajuda a reduzir a compulsão por doce. Muitas vezes é um apelo da indústria que não é real. E além de não fazer bem, pode fazer mal. Então, eu Certo. sempre indico que a pessoa, qualquer tipo de suplemento, por mais que não precise de prescrição médica, precisa ser Uhum. recomendado por um nutricionista. E Perfeito. existem algumas ervas que são consideradas adaptógenas. Elas regulam, elas ajustam a quantidade de cortisol. Então, por exemplo, existem duas que eu gosto muito, que tem muito respaldo científico, que são ashwagandha e rhodiola rosa. Eles ajudam muito a reduzir ali os níveis de cortisol, melhorar a serotonina. Então, eu já testei, alguns clientes meus já tomaram e tiveram boas respostas. Então, qualquer tipo de suplemento fitoterápico, ou mesmo que seja medicamento, no caso de um médico indicar, precisa Uhum. ser muito personalizado, muito padronizado. Por isso mesmo que eu evito de falar muito de suplemento. Porque, por exemplo, vitamina D. Muitas Uhum. pessoas começaram a falar que vitamina D ajuda na imunidade e as pessoas começaram a suplementar de qualquer forma, como se a vitamina D fosse milagrosa. A vitamina D, sim, tem muitos papéis importantes na nossa saúde e muito boa para a imunidade. Agora, ficar suplementando demais é prejudicial, ainda mais uma vitamina lipossolúvel que pode ficar acumulada no nosso organismo. Então, é Uhum. sempre importante ter esse cuidado e fazer qualquer tipo de suplementação com indicação de um profissional. Perfeito. Perfeito. No caso, a vitamina D, como você falou, que é lipossolúvel, ela é rica em gordura, isso, ou ela é dissolvida em gordura. Ela é dissolvida em gordura. Então, Assim até, como. Uhum. até amanhã eu vou publicar um vídeo no YouTube
Quem não me acompanha ainda, segue lá, é Andriele Pedroso, nutricionista, falando justamente a diferença das vitaminas hidrossolúveis das lipossolúveis. Então, nós temos esses dois grupos de vitaminas. As hidrossolúveis são todas as vitaminas do complexo B, então B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, todas essas, e a vitamina C estão no grupo das vitaminas hidrossolúveis. E as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. Então, como elas são lipossolúveis, elas são solúveis em gordura, elas são atraídas por moléculas de gordura. Então, assim como elas são atraídas por moléculas de gordura dos alimentos, por exemplo, vou consumir um alimento rico em vitamina A. Eu preciso aliar com uma fonte de gordura, então seja um azeite de oliva, sempre preferindo pelas gorduras de qualidade, um abacate, para que seja melhor absorvida. E no nosso organismo, quando nós absorvemos, elas podem ficar acumuladas também no nosso tecido adiposo, no nosso tecido de gordura. Então, por isso que as vitaminas lipossolúveis nós conseguimos manter reservas. Agora, as vitaminas hidrossolúveis, as vitaminas complexo B e a vitamina C, elas são eliminadas quando nós consumimos em excesso. Então, como elas são solúveis em água, o que nós não utilizamos no dia, elas são excretadas na urina. Certo? Então, perfeito. Por isso que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Ela também é solúvel em gordura. Aí a suplementação pode ser interessante, mas a gente sempre precisa avaliar qual que é o nível que a pessoa tem no sangue. Então, fazer o exame de vitamina D para conseguir realmente dar uma suplementação que seja efetiva. Não dá nem de menos e nem de mais, porque tanto a deficiência quanto o excesso é prejudicial. Perfeito. A questão da ansiedade em si, ela está muito relacionada com nutrição no quesito alimentação, certo? Sim. Vamos supor, a pessoa que ela come muito de tudo, né? Come muito desde carboidrato, proteína, e ela fica com muita energia ali acumulada, né? Tem até um nome que se fala tecnicamente que vocês usam. Superávit calórico? É o superávit calórico, mas tipo, toda a energia que a gente tem no nosso corpo, ela é transformada em alguma coisa que eu esqueci o nome. A gente consome, ela é transformada em não sei o que, gênio, alguma coisa assim, e aí depois a gente gasta essa energia, ou seja, indo para academia, ou seja, fazendo as atividades do nosso dia a dia, né? Se a gente tem um consumo excessivo, né, de comida, de nutrientes, etc. Isso pode causar ansiedade também ou não tem correlação se a gente tem consome muito? Tá. Só voltando a explicar ali o que você tinha comentado, quando nós consumimos muito carboidrato, na verdade, não muito carboidrato, todo carboidrato que nós consumimos, primeiro ele é armazenado como fonte de glicogênio, que é uma molécula que armazena várias moléculas de glicose. Então, o glicogênio ele é armazenado no músculo e no fígado. Tanto o glicogênio muscular quanto o hepático nós conseguimos usar como fonte de energia. O que acontece? Como ele é uma molécula grande com várias moléculas pequenas de glicose, nós quebramos essa molécula para usar como fonte de energia. Como eu tinha citado, nós usamos a glicose como fonte de energia. Depois, se a pessoa está consumindo demais, está exagerando nas calorias da dieta, nós começamos a produzir triglicerídeos, que é uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos, que é basicamente a molécula de gordura que nós armazenamos no tecido adiposo, que é o tecido de gordura, né? Então, essa gordura localizada. O que você comentou sobre consumir demais, aumentar a ansiedade, na verdade, eu acredito que seja mais o oposto. Então, a ansiedade demais leva ao excesso, o descontrole na alimentação. Então, quando a pessoa está consumindo demais e ela não consegue controlar a quantidade, nem mesmo a qualidade do que ela está consumindo, a gente precisa trabalhar em cima disso. Então, primeiro é um trabalho mais psicológico para depois pensar na alimentação. E pensando assim, uma pessoa que consome demais, ela não consome fibras, às vezes tem uma alimentação totalmente errada, consome muitos industrializados, essa pessoa prejudica muito a microbiota intestinal.
Então, o nosso intestino tem uma colônia, várias colônias de bactérias que são probióticas. Elas ajudam a absorver os nutrientes. Elas são responsáveis e também regulam ali a nossa... Os movimentos peristálticos, as fibras, têm uma função muito importante nos movimentos peristálticos do intestino. Então, quando nós temos uma alimentação mais saudável, com mais fibras, com mais frutas, verduras, com probióticos, prebióticos, dos probióticos nós podemos citar aí o iogurte, o kefir, alimentos fermentados, os pré-bióticos, que são os alimentos dessas bactérias que vivem no nosso intestino, são principalmente as fibras. Eu gosto muito do psyllium. Psyllium é uma fibra solúvel em água. Então, ele aumenta o bolo alimentar, ele ajuda a controlar os movimentos peristálticos e essa regulação do intestino também ajuda muito com o controle da ansiedade. Por quê? Porque nós conhecemos já por vários estudos uma conexão intestino-cérebro. Então, a saúde do nosso intestino também influencia na saúde do nosso cérebro. E algumas pessoas não veem a importância de consumir esses alimentos, de evitar os industrializados, mas é principalmente por essa questão do intestino. O intestino inflamado, ele inflama o corpo inteiro. A gente precisa pensar que todo alimento que nós consumimos passa pelo intestino. Se o intestino não está funcionando bem, se eu estou com poucas bactérias boas, eu dou espaço para bactérias ruins, para bactérias patogênicas que podem causar doenças. Então, nós precisamos, primeiro, muitas vezes o primeiro passo para ter mais qualidade de vida é cuidar do intestino. Então, comer mais fibras, comer mais alimentos probióticos que eu citei, beber uma quantidade adequada de água. As pessoas não têm hábito de beber água. Então, se não tem hábito de beber água, comece a introduzir esses chás. Vou até beber uma água aqui agora, só para garantir. Isso aí. E assim, os chás também contam nessa quantidade de líquidos diário. Mas é importante ter um bom equilíbrio. Perfeito. Você falou do intestino, pessoas que têm problema de prisão de ventre, que não vai muito no banheiro. Por exemplo, eu conheço pessoas que elas ficam uma semana sem ir no banheiro e não entende por quê. Será que isso também tem relação, como você falou, do cérebro com o intestino? Mas tem alguma correlação desse parâmetro todo com a ansiedade em si? Por exemplo, eu fico muito ansioso, como não vou no banheiro, por exemplo. Ou não tem alguma relação disso? Tem sim. Inclusive, isso é muito individual, né? Não dá para dizer que todas as pessoas são assim. Mas pode reparar, muitas pessoas quando estão mais ansiosas, por exemplo, tem uma apresentação importante para fazer, vão apresentar um projeto novo no trabalho, elas ficam mais ansiosas e vão correndo para o banheiro. Então ficam com diarreia ou outras pessoas ficam com constipação. Então, ou tranca ou solta de vez. E aí, a gente consegue ver que realmente existe essa relação direta do intestino com o cérebro. Então, quando a gente consegue manter a nossa atenção plena no momento presente, a gente também consegue controlar o corpo inteiro. E outra coisa que eu acho importante dizer, que a gente estava citando antes dos líquidos, o café, ele precisa as pessoas precisam beber com muita consciência. Porque assim, quem é muito ansioso precisa cuidar com qualquer tipo de estimulante. Seja o café, que é rico em cafeína, ou seja os chás, que também são ricos em cafeína. Como, por exemplo, o chá verde, o chá preto, o chá mate, todos esses são ricos em cafeína. Então a pessoa precisa ter esse cuidado para não exagerar na quantidade de cafeína, porque se ela já é ansiosa e ficar usando estimulante, isso vai piorar ainda mais a ansiedade dela. Então, ao invés de tomar café, buscar sempre colocar algum daqueles chás que eu tinha comentado que são ansiolíticos. Então, o chá de valeriana, o chá de mulungu, erva doce, capim-cidreira, todos esses podem ser misturados, né? E ao longo do dia eles vão, com os dias, a pessoa consegue sentir uma boa diferença nessa ansiedade. Perfeito. Eu não sei se já aconteceu com você no seu consultório, que as pessoas, por exemplo, para emagrecer, como elas querem muito resultado ali, elas ficam tentando
várias dietas diferentes. Ah, vou tentar a dieta do limão, vou tentar a dieta da cetogênica. Eu mesmo já fiz isso. Vou tentar tal, tal, tal. Aí a pessoa vai tentando, vai tentando, vai tentando. E aí ela começa um negócio e não termina. Aí começa outro e não termina. Você provavelmente deve ter clientes, né, que passam por esse mesmo processo. Sim. E eu acredito que também isso tem a ver com a ansiedade da pessoa. Dela querer aquele resultado e, né, e não conseguir, aí não deu certo, tenta outro. Não deu certo, não, tenta outro. Por isso que eu acho muito importante as pessoas que querem ter algum tipo de tratamento, elas procurarem uma nutricionista, um profissional, porque ele já tem um passo a passo, entre aspas, né, que vai variar de pessoa para pessoa, pré-definido ali como tal dieta para você é melhor desse jeito. Não, você tem um excesso de gordura, sei lá, 20% de gordura no corpo. Ah, então você tem que fazer esse tipo de dieta. Acontece muito de pacientes seus chegarem em você assim, tipo, ter tentado várias e várias dietas diferentes. Eu mesmo já tentei fazer dieta cetogênica que eu quase morri. Que eu só comia folha e carne e proteína. Proteína, folha, proteína. Mas isso me deu uma dor de cabeça. Meu Deus. Parece que a gente entra num processo que fala quando o corpo ele começa a comer o próprio corpo. Tem um nome que fala. Né? Você sabe qual que é o nome, mas eu esqueci agora. Cetogênico. Cetogênico, é isso mesmo. E aí, isso começa... Se você não souber fazer o procedimento corretamente, acaba dando meio que errado, aí você tenta fazer outra coisa e não dá certo. Acontece muito com seus clientes isso? Como é que é o dia a dia a respeito disso? Sim, isso, na verdade, é um dos principais motivos que os meus clientes vêm procurar no consultório. Tentou todas as dietas que tinham na internet e aí, depois que percebeu que nada daquilo funciona, aí a pessoa vai buscar um profissional. E é muito interessante falar sobre isso, porque essas dietas da moda, elas causam compulsão. Então, uma pessoa, por exemplo, como você, que começou por conta própria a fazer uma dieta cetogênica, cortou totalmente o carboidrato, a pessoa vai ter mais compulsão. E isso é um processo fisiológico. Então, assim, cortou o carboidrato também tem uma função muito importante no nosso humor. Então, uma pessoa, quando começa a reduzir o carboidrato, ela já sente na hora que ela fica mais ansiosa, ela fica mais nervosa, irritada. Então, esse controle de glicemia ao longo do dia é muito importante. Vale muito mais a pessoa ter um balanço, ali como você tinha comentado, os macronutrientes, ter uma boa quantidade de carboidratos, de proteínas, de gorduras, na quantidade ideal para ela, do que ficar fazendo dietas da moda que vão prejudicar. Ela não vai conseguir ter o resultado que ela espera, porque não dá certo fazer dieta de outras pessoas, e ainda vai ficar frustrada. E essa questão que você citou de ansiedade por resultados é algo que eu trabalho muito no consultório, Rafael, porque assim, as pessoas elas querem resultados para ontem. Então assim, a pessoa tá com 30 quilos a mais do que ela deveria, ela demorou lá 20, 30 anos acumulando aquele excesso de gordura, fazendo hábitos errados diariamente, então sedentarismo, excesso de álcool, fumando, enfim, vários hábitos que levaram aquele excesso de peso e a pessoa quer chegar no consultório e em um mês eliminar todo aquele excesso de peso. Então, o que eu sempre falo, vale muito mais você começar a fazer uma adaptação, você ter hábitos saudáveis e que sejam sustentáveis a longo prazo, que você realmente consiga ter uma manutenção desse peso, do que acontecer aquilo que você tinha citado. A pessoa perdeu 10 quilos e depois ela reganha o dobro. Por quê? Porque ela não soube manter. E esse efeito sanfona, a pessoa perde peso, daqui a pouco ganha o dobro, aí perde mais um pouco de peso. Isso é totalmente estressante para o metabolismo. Uma dieta muito restritiva, ela é estressante para o metabolismo. E assim, o nosso corpo, ele, digamos, não está preocupado em perder gordura, em ter uma barriga trincada, ele está preocupado em acumular gordura. Quanto mais gordura, mais energia para você se sustentar, para você viver, melhor. E a gordura, ela é importante.
Tanto que uma pessoa que tem um percentual de gordura muito baixo, mulheres atletas, por exemplo, que têm um percentual de gordura muito baixo, elas começam a ter problemas endócrinos, começam a ficar com amenorreia, não tem uma adequada regulação hormonal, justamente pela gordura muito baixa. A gordura ela também tem uma função muito importante na nossa saciedade. Algumas pessoas não sabem, mas as células adiposas, as células de gordura, elas produzem a leptina, que é um hormônio que induz a saciedade. A grelina é o hormônio que induz a fome. Então, quando a pessoa está consumindo pouquíssimas calorias, ela começa a aumentar a grelina. A grelina é o hormônio da fome. E se a pessoa está numa dieta restritiva há muito tempo, quando ela voltar a comer, é como se o corpo dela pensasse assim, nossa, agora é hora de acumular. Agora liberou. É isso aí. Então, por isso que existe esse efeito rebote. Porque a pessoa realmente não consegue manter um plano alimentar saudável, ou então pessoas que seguem a dieta a semana inteira certinho, no final de semana ela extrapola demais, bebe muito álcool. Exatamente esse ponto aí que eu queria chegar com você. Tipo assim, eu acho, do meu ponto de vista, eu não sou profissional da área. No meu pensamento, o corpo, ele não sabe o que é segunda, sexta, sábado, domingo. Ele não sabe o que é se tem final de semana e se tem dia de semana. Do meu ponto de vista, a pessoa teria que seguir a dieta todos os dias, como um todo, para aquilo se tornar um hábito. Exato. Né? E eu entro até assim, muito em discussão com algumas pessoas que acham que não, vai seguir a dieta de segunda a sexta. Aí sexta-feira de noite está liberado. Pode comer pizza na sexta-feira de noite. Aí no domingo pode ir pro McDonald's. No sábado pode comer batata frita e tudo liberado. E na segunda você volta para a dieta de novo, como se nada tivesse acontecido. A minha pergunta é, isso dá certo? Tem como ter resultado assim ou não? Então, é justamente o que você falou. Nosso corpo não sabe quando é segunda-feira, quando é terça, quando é final de semana. Então, se a pessoa todo final de semana extrapola, pensando assim, todo sábado e domingo a pessoa come errado. Então, como as pessoas falam, enfia o pé na jaca. Então, comem o que não devia comer, exagera no álcool, exagera nos doces. O que acontece? Pensando em um mês inteiro, de 30 dias, então, todo final de semana a pessoa come errado. São 8 dias que ela está comendo errado. É mais de uma semana. Então, é claro que isso vai prejudicar totalmente os resultados. Algumas pessoas, elas reclamam que não conseguem emagrecer só na barriga. Ah, emagrece em tudo. Emagrece no braço, emagrece na perna. O único lugar que eu não emagreço é na barriga. E aí eu pergunto assim, tá, mas e como é que tá o final de semana? Você está conseguindo cumprir o final de semana, o plano alimentar? Você está evitando os alimentos ultraprocessados, enfim, o álcool? Ah, não, final de semana acaba extrapolando. Então é isso que acontece. Às vezes a pessoa consegue emagrecer durante a semana, porque o nosso corpo ele vai emagrecendo um pouquinho em cada cantinho, né? Não tem como emagrecer só na barriga, ou só no braço. Às vezes as pessoas eu quero emagrecer só no braço. Não tem como escolher o local. Assim como a gente não escolhe onde vai acumular. Mas as pessoas acumulam muito mais facilmente aqui na região abdominal. Então, às vezes a pessoa está emagrecendo durante a semana e final de semana ela acumula no abdômen. E é isso que acontece. Dá para ter resultado fazendo durante a semana? É melhor, qualquer mudança é melhor do que não fazer nada. Mas o final de semana é um ponto-chave para as pessoas que querem ter sucesso com o plano alimentar. Principalmente se tem um objetivo estético. Então, assim, eu quero qualidade de vida, então no final de semana eu vou sair um pouquinho do foco, mas durante a semana eu vou cuidar, vou dar uma boa compensada. Tudo bem, se o objetivo é qualidade de vida, é mudança de hábitos. Agora, se a pessoa quer um emagrecimento saudável, quer ter hipertrofia muscular, precisa ter uma boa atenção no final de semana, principalmente em relação ao álcool. Porque o álcool, ele gera um processo inflamatório no nosso corpo. O álcool, o açúcar refinado em excesso. Então, quando a gente tem um pico de glicose ali, uma hiperglicemia que leva a uma hiperinsulinemia, um excesso de liberação de insulina, isso gera, com o tempo, um processo que a gente chama de resistência à ação da insulina.
Ou seja, as células não conseguem mais receber a glicose que está ali no sangue de forma adequada. E essa glicose começa a se acumular ali. A pessoa fica com a glicemia muito alta. E isso a gente consegue ver no exame. Então, até eu alerto alguns clientes que às vezes eu peço o exame de sangue de glicemia em jejum e está muito alto. Então, precisa estar sempre abaixo de 100 para ser saudável. Às vezes a pessoa está quase chegando ali no 100, no 100, que é a referência máxima. E aí eu já alerto, ó, a gente precisa cuidar com a carga glicêmica da dieta. Então, evitar carboidratos simples, colocar mais fibras, juntar as proteínas, as gorduras junto, fazer essa mescla de carboidratos e proteínas e gorduras, ajuda muito a controlar a glicemia. Porque se a pessoa passa de 100 a 120 miligramas por decilitro, isso já é considerado um pré-diabetes. E acima de 120, aí a gente já começa a estudar um diabetes. Então, dá para cuidar com a alimentação. E às vezes as pessoas preferem esperar aparecer o problema. Então, se acontecer, eu tomo um remédio. E aí não pensa que o remédio, ele tem efeitos colaterais. Então, às vezes a pessoa vai tomar o remédio e ela vai precisar tomar outro remédio para reduzir aqueles efeitos colaterais que ela tem por causa da medicação. E existem algumas medicações que também aumentam a ansiedade. Então, a gente precisa ter esses hábitos saudáveis primeiro, antes de buscar qualquer tratamento alternativo. E eu também alerto em relação a isso que algumas pessoas buscam por tratamentos alternativos na internet, ou às vezes escutaram de alguém, de um familiar, chegou no WhatsApp, viu no Facebook, e acabam dando muita credibilidade para uma informação que não é confiável, uma informação que é errada. Igual agora, falando de coronavírus, né, nesse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas divulgaram sobre o remédio ivermectina. E, assim, não existe uma comprovação científica de que realmente ele vai tratar. Então, existem alguns médicos até fazendo movimento para alertar as pessoas, porque as pessoas vão disseminando esse tipo de informação sem ter o conhecimento, ou às vezes tem um conhecimento empírico. A pessoa acha ou fez em casa alguma coisa que deu certo para ela e sai distribuindo. Quando a gente pensa em saúde, principalmente os profissionais da saúde têm que ter essa responsabilidade de divulgar informações que sejam realmente confiáveis. E esse é o meu trabalho aqui na rede, tanto aqui no Instagram como no LinkedIn, principalmente no LinkedIn. Eu já venho publicando conteúdos há mais de 8 meses lá. Para quem não me acompanha, depois entra ali. Eu publico artigos toda semana. Hoje eu publiquei um artigo sobre retenção hídrica. Então, foi o 24º artigo. Toda semana tem artigo novo. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a saúde. Quem que não quer ser saudável? Quem que não quer, daqui bons anos, ter qualidade de vida, conseguir aproveitar o que está fazendo hoje? É o que eu sempre digo, não adianta você trabalhar igual um louco hoje, se depois você não vai conseguir colher os frutos do que você está fazendo agora. Então a gente precisa cuidar da saúde justamente para conseguir aproveitar no futuro. Mas a gente precisa seguir dicas de profissionais da saúde, de pessoas que estudaram, de pessoas que estudam, estão sempre estudando. O que eu sempre falo, o estudo na saúde, a nutrição, ela é uma ciência de verdades transitórias. Então não existe uma verdade absoluta. Por muito tempo você acreditou que o ovo aumentava o colesterol, ruim. O ovo aumenta o LDL. Hoje a gente já sabe que isso é um mito. Existe sim uma condição, um polimorfismo, algo muito raro que a pessoa consumindo colesterol exógeno, por exemplo, da gema do ovo, aumenta o colesterol endógeno. Mas isso são casos. Então por isso que eu sempre falo, a nutrição ela é personalizada. Cada pessoa precisa ter um atendimento individual para que ela saiba exatamente o que ela precisa. Não só de qualidade, porque qualidade, a maioria das pessoas sabem que precisam comer salada, precisa comer fruta, precisa comer carboidratos mais integrais, evitar os refinados. As pessoas sabem disso. Mas muitas vezes o problema é como que eu vou incluir isso na minha rotina? Como que eu vou deixar um pouco de lado aqueles alimentos que me dão prazer instantâneo? Então, por que as pessoas gostam tanto de doce, de carboidratos refinados? Porque esses carboidratos, eles dão praticamente que, na hora que a pessoa consome, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de prazer. Então, é isso que a pessoa busca com o alimento.
aquele prazer momentâneo. Mas se a pessoa não está conseguindo controlar essa alimentação, está comendo de uma forma compulsiva todos os dias, ela precisa, de uma forma urgente, de ajuda profissional. Perfeito. E essa compulsão, ela leva também a outros problemas, né? Por exemplo, obesidade, doença no coração, uma depressão. E a pessoa, ela vai se afundando tanto naquilo de comer, de ficar, naquele caso que você falou, pensando no futuro. E ela não começa a observar que essas atitudes é que vão gerar problemas futuros para ela, no caso. Outra dúvida que eu tenho é a respeito do metabolismo, né? Do metabolismo do nosso corpo. Pelos testes que eu fiz eu comigo mesmo, nas vezes que eu tentei seguir dieta certinha, ir para academia, fazer tudo certinho, o que deu mais certo para mim foi comer de 3 em 3 horas, pouca quantidade. Eu fiz certinho isso, comi de 3 em 3 horas, pouca quantidade, todo dia, independente de ser dia de semana, final de semana, todo dia eu fazia isso daí, ia para academia e seguia certinho. E isso, dos testes que eu fiz, eu percebi que o meu corpo, ele ficou como fosse um reloginho. Não tem quando a gente acorda todo dia, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Você acorda tantas vezes fazendo aquilo, acordando, 7 horas da manhã, no outro dia, de novo. Seu corpo, ele vai acostumando com aquilo e você faz aquilo automático. E foi a mesma coisa que eu fiz para comer de 3 em 3 horas. O corpo praticamente já pedia. Tá na hora de comer. Tá na hora de comer. E eu fiz isso durante um tempo. Acho que eu segui isso daí certinho. Durante um ano, indo para academia, comendo de 3 em 3 horas, fazendo tudo. Aí eu até fiquei com um corpo legal fazendo isso, né? Aqui a gente às vezes sai meio da regra, mas pelo que eu fiz para mim, deu muito certo isso. Essa relação do metabolismo em si tem a ver com esse processo de emagrecer ou não? Ou, por exemplo, uma pessoa às vezes tem aquela pessoa que tem um metabolismo mais lento e aí ela tem mais dificuldade, ou pessoas que já têm o metabolismo acelerado têm mais facilidade? Tá. Isso que você comentou de comer de 3 em 3 horas entra muito na questão de ciclo circadiano. Então, isso é uma coisa que eu também bato muito na tecla no consultório, que as pessoas, a maioria das pessoas, inverte o ciclo circadiano. Então, assim, o ciclo circadiano seria como se fosse um relógio biológico de 24 horas, uma periodicidade de 24 horas, que o nosso corpo entende quando é dia, quando é noite, isso controlado pela luminosidade. Então, pelo sol, durante o dia é claro, durante a noite, escuro. Então, por isso que eu tinha comentado antes sobre a melatonina, que inibe a produção de melatonina, você ficar com muita luminosidade no rosto de noite. Justamente por quê? Porque você vai desequilibrar esse ciclo circadiano. E quando você tem uma alimentação que, não exatamente de 3 em 3 horas, isso também é bastante individual, mas 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, é uma boa frequência, porque você consegue manter os níveis de açúcar no sangue, né, da glicose, e você consegue regular esse ciclo circadiano. E essa questão de metabolismo que você citou, assim, pode sim alterar, dependendo dos hábitos da pessoa, principalmente se ela está fazendo exercício físico. Então, no consultório, os nutricionistas fazem cálculos para saber quanto que a pessoa gasta em jejum, em repouso, que é a taxa metabólica basal, então a quantidade de calorias que a pessoa gasta em repouso. E se a pessoa começa a fazer exercício físico, a gente soma essa quantidade que é perdida com o exercício físico para poder fazer o cálculo calórico ali. Então, quanto mais a pessoa se exercita, ela consome mais calorias, porque ela gasta mais. Isso também tem a ver com a quantidade de musculatura, então o percentual de massa magra que a pessoa tem. Porque o músculo, ele gasta mais calorias. Então, em repouso, uma pessoa que tem mais músculos, ela vai gastar mais calorias do que uma pessoa que é obesa, por exemplo. Essa daí também era uma outra questão que eu tinha dúvida, que, por exemplo, só ir para academia e treinar musculação é melhor do que treinar aeróbico? Ou uma coisa não se compara à outra? Porque, tipo, do mesmo jeito que você gasta energia para construir músculo, seu corpo tem que gastar mais energia. Ou
para fazer uma corrida. Tem gente que só corre, que acorda cedinho vai correr. E tem gente que só vai para academia para fazer musculação. E os dois, eu pelo menos acho que os dois dão ali um certo resultado, né? Tá. Então, assim, eu também não vou falar muito dessa questão, porque eu não sou educadora física, mas eu acredito que tanto o treino aeróbico quanto o treino de musculação são importantes. Porque, assim, para ter uma manutenção de massa magra, a gente precisa de treinamento. Então, quando a gente deixa em desuso o músculo, o nosso corpo vai pensar que ele está sendo inútil. Então, como o corpo gasta muita energia para manter a musculatura, se a gente não utiliza ele e não faz um treinamento de força, facilmente a pessoa vai catabolizar. Agora, Perfeito. o aeróbico, ele é muito importante porque, além de liberar aqueles hormônios que eu tinha comentado, os hormônios que dão essa sensação de bem-estar, de prazer, ele também é muito importante para melhorar a nossa sensibilidade à insulina. Então, justamente para evitar o que eu tinha comentado de resistência à insulina. Se você melhora a sensibilidade à insulina, o seu corpo ele consegue receber energia de uma forma melhor. Evita aquela glicemia, a hiperglicemia. Então, a gente consegue manter os níveis de glicose no sangue mais estáveis. Isso também contribui para reduzir a ansiedade. Então, o que a gente pode concluir do que vai melhorar a ansiedade? Primeiro, você fazer o básico. Então, como diz o Ricardo Dal Bosco, que é o meu mentor, ele fala assim, você precisa fazer o FCA, é o método FCA, é o método feijão com arroz. Você precisa fazer o básico primeiro e depois pensar, uma aromaterapia, um tratamento alternativo. Precisa primeiro fazer o básico. Então, ter um sono de qualidade, ter uma alimentação saudável, dormir bem, evitar se estressar. Às vezes parece difícil evitar se estressar, mas às vezes a gente também não se ajuda. Então, primeiro, ter o autoconhecimento, entender quais são os gatilhos, o que está me levando a ficar mais ansioso, por que eu estou ansioso. Então, voltar aquelas perguntas que eu tinha comentado, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, o que eu ganho sentindo o que eu estou sentindo. Então, todas essas perguntas são muito importantes para a gente viver o momento presente, exercer aquela técnica de mindfulness e realmente não ficar se preocupando com o futuro. Então, a gente precisa, às vezes, aceitar que o amanhã é imprevisível. Por mais que você faça tudo planejado, que a gente tinha comentado de organização, sim, organização é muito importante. Até quero deixar uma dica, eu estou usando muito um aplicativo, uma ferramenta chamada MindMeister. Ela é maravilhosa, assim, genial, porque você consegue colocar suas ideias como se fosse numa nuvem. Então, por exemplo, eu vou programar um post para o LinkedIn. Coloco ali LinkedIn, qual o conteúdo que eu vou colocar na segunda-feira, na terça. Você consegue se organizar, você pode ser feito por dia, se você não gostar muito de usar a agenda, pode usar o MindMeister também. E isso ajuda muito a evitar que você fique fazendo tudo em cima da hora, fique ansioso com o que vai acontecer. Mas o amanhã é imprevisível, a gente precisa aceitar isso. Que muitas coisas não estão no nosso controle, muitas coisas não estão ao nosso alcance de mudar. E enquanto a gente não aceitar isso, a gente vai ficar sofrendo. Vai ficar sofrendo com o que ainda não aconteceu. Então, isso é muito uma questão de autorreflexão, de querer realmente se ajudar e muitas vezes buscar ajuda, conversar com alguém, conversar com amigos, pessoas que realmente são confiáveis e que vão auxiliar nesse sentido. Perfeito. André, eu queria te agradecer, a live está finalizando, falta 1 minuto para acabar. Já? E eu queria... foi rápido, viu? Foi bom o papo, hein? Foi bom o papo. Ainda tinha umas 500 perguntas aqui. Mas eu queria te agradecer pela oportunidade de você ter dedicado seu tempo aqui com a gente. E se você quiser deixar um recado final aí pro pessoal, você tem ainda 40 segundos. Então tá bom. Quero agradecer muito o convite, Rafael. Adorei o papo. Fico à disposição se você quiser conversar mais vezes por aqui. E peço que quem ainda não me conhece, não me acompanha nas redes sociais, entra ali no meu Instagram, tem o acesso na minha bio, pode acessar o meu LinkedIn, o Instagram, o meu canal no YouTube, também no Spotify. Eu posto vários podcasts.
Então, fico sempre à disposição. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar lá. Obrigado, Andriele. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite.